A história de hoje começa em uma linda noite em um lugar encantador. No entanto, essa noite se torna terrível para o nosso protagonista. Ofegante e encurralado, ele se encontra em apuros, pois uma criatura parece determinada a fazê-lo de jantar esta noite. Com um forte impulso, o monstro se lança em direção ao nosso protagonista, que consegue desviar por pouco. Em meio à batalha, nosso protagonista tem uma lembrança de ter visto essa criatura antes. Em um mergulho nas memórias do protagonista, descobrimos que esse planeta é chamado de Estrela Azul. No ano de 2200, várias fendas espaciais surgiram pelo mundo, dando origem a incontroláveis bestas poderosas que devastaram cidades inteiras. No entanto, durante essa destruição, descobriu-se que alguns humanos podiam usar uma energia chamada Yuan-Qi, extraída das bestas, para desenvolver habilidades sobre-humanas, dando origem aos artistas marciais. Graças a esses super-humanos, a humanidade conseguiu sobreviver e estabelecer novas bases. Enquanto nosso protagonista mergulha em suas lembranças, ele percebe que em sua vida passada, foi morto por uma horda de zumbis e de alguma forma, acordou em um novo corpo em um mundo cheio de bestas e guerreiros. Enquanto ele está absorto em seus pensamentos, a besta está ficando furiosa e se prepara para outro ataque. Com dificuldade, nosso protagonista se defende, ciente de que um único golpe significaria ser eletrocutado pelos poderes elétricos do monstro. Após esquivar-se e mandar a criatura para longe, ele a vê presa em várias árvores. Vendo uma oportunidade, ele a ataca, mas mesmo depois de diversos cortes, sua lâmina está quebrando e a criatura permanece intacta. Em um momento de fúria, a besta solta um rugido estridente, afastando os troncos e se libertando. Nos pensamentos do nosso protagonista, ele sente que o antigo usuário deste corpo viveu em negação por muito tempo e, por isso, escolheu uma faca aleatória e saiu para caçar, quase como se estivesse buscando a própria morte. Após se libertar, a besta se prepara para outro ataque e nosso protagonista, determinado a sobreviver, parte para um contra-ataque, dizendo: vida e morte, tudo depende deste golpe. Antes da colisão entre os dois, uma pessoa surge no meio da batalha e com um único golpe elimina a criatura. Atônito, nosso protagonista encara a pessoa e percebe que é sua amiga de infância, Shen Shimi. Nesse momento, as memórias começam a voltar e ele percebe que, desde a morte de seus pais, eles não eram tão próximos. Mesmo com Shimi tentando ajudá-lo, ele foi ingrato e a culpou, junto com seus pais, por sua solidão. Depois de relembrar esses momentos, o protagonista percebe que o antigo dono deste corpo não soube apreciar as bênçãos de sua vida, tendo Shimi ao seu lado. Ao voltar seu olhar para Shimi, ele a vê em um estado de extremo cansaço devido à sua última missão. Ele se aproxima e a segura nos braços, perguntando se ela está bem. Ele percebe que Shimi está nesse estado devido a ele, pois ela não teve tempo para se curar de sua missão anterior antes de vir resgatá-lo. Shimi está surpresa porque o protagonista não falava com ela há muito tempo. Com esforço, ela se levanta e diz que está bem, mas alerta o protagonista de que, depois que um furão de raios violeta morre, emite um cheiro que atrai outros de sua espécie. Ela avisa que em breve o local estará cheio de furões de raio e que ele deveria sair de lá. No entanto, antes que eles pudessem escapar, os sons vindos da floresta indicam a chegada dos furões. Um grande grupo deles os cercou, e as feras investiram e os atacaram. Diante de tantas criaturas, Shimi ordena que o protagonista fuja. Shimi então enfrenta a horda de monstros e com um poderoso soco manda várias criaturas para longe. No entanto, devido ao seu estado enfraquecido, não aguenta o impacto do soco e é arremessada para longe. Nosso protagonista se joga para amortecer sua queda enquanto a segura em seus braços. Com Shimi inconsciente e várias feras o cercando, o protagonista se vê apavorado. Em sua mente, ele teme que, mesmo que Shimi seja forte o suficiente para ser considerada uma artista marcial, ela não seja páreo para essas criaturas, e no estado em que estão, alguém morrerá por sua causa. Ele não pode permitir isso e se pergunta se cometerá o mesmo erro de sua vida passada. Em um momento desesperado, ele toca o cadáver do furão que Shimi havia matado, e a tela do sistema aparece.
mostra que o sistema de acumulação foi ativado. Incrédulo, o protagonista observa a tela, que exibe as características da besta, um furão de raios violeta. Sem muitas opções, ele grita em voz alta absorver. O sistema entra em ação, indicando que a acumulação foi um sucesso, e pergunta se deve ser feita a integração, o que é respondido com um sim. Durante a acumulação, nosso protagonista sente uma agonia constante, e então ocorre uma explosão seguida de raios ao seu redor. Com essa explosão, várias criaturas voam para longe, e outras se afastam. Após a integração, nosso protagonista agora emite raios roxos de seu corpo, pois absorveu a habilidade do furão de raios violeta. Após uma batalha feroz, nosso protagonista agora tinha uma força base de 1.500 pontos, e com a ajuda de sua nova habilidade, ele podia mais que dobrar essa força. Ao examinar-se mais de perto e sentir-se mais forte, o sistema o alerta sobre a checagem de alvo. Em seguida, o sistema informa que vários alvos foram detectados e pergunta se ele deseja absorvê-los. Surpreso e animado, nosso protagonista se pergunta se pode absorver mais desses corpos. Sem pensar muito, ele ordena ao sistema que os absorva. Dos corpos restantes surge um item conhecido como a essência do sangue do coração, que é o coração de uma besta feroz e a fonte de sua vida. Os efeitos desse item aceleram o cultivo, mesmo sendo de baixo nível. Curioso, nosso protagonista verifica o que mais pode ser retirado da fera, mas infelizmente o sistema responde que o alvo já está esgotado e que ele só pode extrair os atributos de uma fera uma vez por mês. O sistema também o alerta de que talentos, artes marciais, constituições e essências de sangue, entre outras coisas que o alvo possuir, podem ser absorvidos. Um pouco pensativo, o protagonista diz que deve pensar melhor da próxima vez que absorver uma criatura, já que a última era de nível baixo. Com os conflitos resolvidos, ele caminha até Shimi e a pega em seus braços para levá-la embora. No caminho, ele comenta que, mesmo que não possam absorver as feras, elas ainda são comestíveis. Mudamos de cenário e vemos Shimi deitada em um sofá na casa de Shumon, nosso protagonista. Ela tem pesadelos em que vê nosso protagonista sendo devorado pelas feras. Com o choque dessas imagens, ela acorda gritando pelo nosso protagonista. Ao se levantar, ela se questiona sobre a dor de cabeça que sente, mas não demora muito para olhar ao redor e ver nosso protagonista são e salvo. O protagonista percebe que Shimi acordou e diz a ela que a sopa logo estará pronta e que eles poderão comer em breve. Diante de uma mesa cheia de comida, Shimi pergunta ao protagonista se a comida foi feita por ele e se foi ele quem a trouxe de volta na noite anterior. O protagonista, calmo e tranquilo, confirma que foi ele e pergunta a quem mais poderia ter sido. Mudando de assunto, ele a incentiva a comer para se recuperar. Shimi cora e se junta a ele para uma refeição. Após um longo jantar silencioso, o protagonista decide quebrar o gelo e comenta que o dia anterior foi perigoso e que tiveram sorte de um grupo passar e ajudá-los. No entanto, sem uma resposta de Shimi, ele se sente ignorado e desconfortável. Ele então inventa uma desculpa para sair, pedindo que ela cuide da louça após a refeição. Enquanto o protagonista se retira, Shimi fica surpresa e se pergunta se tudo isso é um sonho. É a primeira vez que ele cozinhou para ela, e ela não quer acordar desse sonho. Em seguida, vemos o quarto do protagonista, onde ele parece sem fôlego. Em seus pensamentos, ele reflete sobre como seu relacionamento com Shen Shimi estagnou, e eles não sabem como lidar um com o outro, o que resulta em mal-entendidos. No entanto, ele decide deixar esses pensamentos de lado e se concentra em sua prioridade, aumentar sua força para sobreviver ao apocalipse. Ele aponta a essência de sangue para o peito e inicia o processo de absorção. Ele grita de dor, surpreso com o quão doloroso é absorver essa essência. Ele se concentra em absorvê-la da melhor forma possível. Um mês se passa, e estamos na sala de treinamento de nosso protagonista. Ele entra na sala e assume uma posição de luta diante de um vaso de plantas. Ele desfere um soco poderoso que destrói todos os objetos ao redor, deixando apenas o vaso intacto.
Ele pega uma das pétalas em sua mão e comenta que seu poder está bom, mas o controle precisa melhorar. Ele também menciona que já consumiu todas as essências de sangue. O sistema mostra um grande aumento na força do usuário, com uma força base de 2.134 e um atributo de raios de 4.198 pontos. Orgulhoso de sua conquista, nosso protagonista comemora o aumento de mais de 600 pontos em sua força, além da expansão de seus meridianos. Ele analisa que pelo menos 400 pontos vieram das essências de sangue, enquanto o restante veio do treinamento. No entanto, ele conclui que não pode descansar, pois ainda há talentos de cultivo acima da segunda ordem, e sua taxa de crescimento é inimaginável. Com bastante essência de sangue, ele acredita que pode alcançar o reino marcial em meio ano. Com a mudança de cenário, estamos agora em outra sala de treinamento, onde vemos a determinada Shimi treinando uma série de ataques. Após a sequência de golpes, Shimi está cansada e ofegante enquanto olha para uma tela que indica sua força, 8.365 pontos de força. Ela nota que só falta um mês para o teste de caça da academia, mas acha que não será tempo suficiente. Seu objetivo é caçar uma Python de 2 cabeças, uma besta feroz de rank 2, para obter a essência de sangue e ajudar Shumon. No entanto, para alcançar o reino marcial, ela precisa de 10.000 pontos de força, e ainda está longe disso. O medo de perder Shumon a estimula a treinar, pois está determinada a protegê-lo. A cena muda novamente, e estamos na área comercial da base Luyan. Nosso protagonista está andando pelas ruas, aparentemente procurando por algo. Devido à presença de lojas vendendo cadáveres de monstros, o sistema está alertando sobre a possibilidade de absorção. Enquanto procura por um monstro de nível 2 ou superior, nosso protagonista é abordado por vários valentões que o insultam. Um personagem de cabelos brancos se aproxima, continuando os insultos e se apresentando como Zouki, um prodígio marcial com 6.000 pontos de força. Os valentões exaltam Zouki, dizendo que ele só está na academia por causa de Shenshimi e que os dois combinam perfeitamente. Zouki provoca o protagonista, perguntando por que ele está na feira de materiais de besta e se ainda tem coragem de caçar. O protagonista, enfurecido com as ofensas a Shimi, enfrenta Zouki e diz que ele está desejando a própria morte. Desacreditando das palavras do protagonista, Zouki ri e afirma que alguém que depende de uma mulher para ficar na academia não tem moral para desafiá-lo. Ele também ameaça revelar suas intenções com relação a Shimi após os exames. Zouki, desafiador, propõe que o protagonista participe da competição de caça da academia. O protagonista percebe a intenção de Zouki de matá-lo e responde que se preparará para isso e atacará primeiro. Enquanto continua sua busca por um monstro de nível 3, o protagonista só encontra partes de monstros de nível baixo e percebe que precisa de uma besta de nível 3 para absorver. Enquanto pondera sobre sua situação, ele ouve uma multidão alvoroçada anunciando a chegada de um grupo com um corpo de monstro de nível 3. Trata-se de um dragão da terra, uma besta de nível 3 intermediário que causou estragos na base. O sistema indica que o dragão da terra de nível 3 pode ser absorvido. Nosso protagonista finalmente encontra um alvo de nível 3 para o mês. Enquanto se aproxima da besta, a absorção é bem sucedida. Ele sai da multidão com a habilidade em mãos e o sistema confirma que a coleta foi bem sucedida. Ele decide fazer a fusão. A cena muda novamente, e nosso protagonista está de volta à sua sala de treinamento, pronto para começar a fusão. Com a certeza de que não ficará desapontado com um físico de nível 3 intermediário, ele inicia o processo de fusão. O processo é extremamente doloroso, com seus ossos quebrando e se reconstruindo enquanto sua força aumenta. Ele sente calor se espalhando por seu coração e seus ossos e meridianos sendo reestruturados. Após a fusão, nosso protagonista está envolto em uma aura dourada que se converte em raios roxos, correspondentes ao seu elemento. Com o aumento de força, seu corpo se torna mais leve, perfeito para combinar com seu elemento dos raios. Feliz com os resultados, ele desfere um soco em um boneco de treino para testar sua força e fica surpreso com o resultado.
Ele conclui que um bom talento é ainda melhor com um bom físico. A tela do sistema mostra um grande avanço, com um aumento na força base de 500 pontos, totalizando agora 2.659 pontos. O cultivo do protagonista está progredindo rapidamente, e ele acredita que se continuar assim, em breve se tornará um aprendiz marcial. Agradeço a todos por acompanharem a história até o fim. Espero que tenham gostado. Se curtiram o vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima!